Vamos resolver esse problema de fadiga. Temos aqui uma barra de aço, ela sofre tensão uniaxial, tá? Ela é tensionada de forma cíclica, de maneira que a maior tensão que ela observa é de 420 MPa de tração e a menor tensão que ela observa é de menos 140 MPa. Significa que ela sofre uma tensão de compressão de módulo igual a 140 MPa. O material, já estão fornecidas informações do material aqui. O limite de resistência à tração do material é de 560 MPa. A tensão de escoamento de 455 MPa. Limite de resistência à fadiga corrigido de 280 MPa. Esse limite de resistência à fadiga corrigido significa que a peça, nas condições reais de trabalho, vai ter de fato esse limite de resistência à fadiga. Ou seja, não precisa utilizar os fatores de Merrin, Ka até Kf, não precisa, já foi utilizado. Ou já foi utilizado, ou já foi feito um ensaio no material, um ensaio de fadiga, e descoberto, através desse ensaio de fadiga, esse limite de resistência à fadiga. O fatorzinho F, né, do lado da curva, a relação entre a resistência à fadiga e o limite de resistência à tração é igual a 0,9. Então já tem muita coisa fornecida, né? O problema pede para se fazer uma análise de fadiga. Sempre que pedir uma análise de fadiga, a gente precisa descobrir o fator de segurança. Para isso a gente precisa utilizar um dos critérios. Vamos utilizar o critério de Goodman, que é um critério bem conservador e muito útil para a gente. Porém, para a gente utilizar o critério de Goodman, né, eu vou colocar a equação aqui, ela é sigma sobre SE mais tensão média sobre limite de resistência à tração igual a 1 sobre fator de segurança. A gente precisa descobrir quem é a tensão alternada e a tensão média que nós não temos. Para isso, a gente utiliza os valores de tensão máxima e tensão mínima para calcular esse valor de tensão alternada e média. Lembre-se, tensão alternada é igual a tensão máxima menos tensão mínima sobre 2. 420 menos 140 sobre 2. Isso é igual a 280 megapascal. E a componente de tensão média é tensão máxima mais tensão mínima sobre 2. Então fica 420 mais menos 140 dividido por 2. Isso dá 140 megapascal. Então, aplicando, agora dá para aplicar o critério de Goodman, tá? Que é, repetindo aqui, sigma A sobre SE, mais sigma M sobre S último, 1 sobre N. Sigma A 280, SE também 280, tensão média 140, limite de resistência à tração 560, 1 sobre N. Resolvendo isso, a gente encontra o fator de segurança igual a 0,8. E aqui a gente precisa fazer uma conclusão, né? A conclusão é o seguinte: vamos desenhar novamente a curva de Goodman, que vai ficar mais fácil para vocês lembrarem. Nós vimos lá no vídeo da aula teórica que nós temos aqui a componente de tensão alternada e a componente de tensão média. Ele recolhe na linha todos os pontos que falham a 10⁶ ciclos. Para a engenharia, N igual a 10⁶ é chamado já de vida infinita. Então, Goodman relaciona com vida infinita. Ele diz o seguinte: quando a tensão média for 0, o material falha quando ele atingir o limite de resistência à fadiga.
Quando a tensão alternada for igual a zero, o material falha, não é mais fadiga, né? No limite de resistência à tração. A linha que une esses pontos, vamos desenhar ela aqui, a linha unindo esse ponto, ela relaciona todas as combinações de tensão alternada e tensão média que vão fazer o material falhar a 1 milhão de ciclos. Se o fator de segurança desse igual a 1, essa equação é exatamente a equação dessa linha aqui. Significaria que o ponto que a gente está trabalhando estaria exatamente sobre essa linha. O fator de segurança igual a 0,8 significa que o ponto não está nessa linha, está na região não segura para 1 milhão de ciclos, né? Ou seja, o material deixa de ter uma vida infinita. Significa, então, que quando a gente tem o fator de segurança igual a 0,8, o projeto possui vida finita. Então, no análise de fadiga, a gente descobrir, bom, o projeto possui vida finita, mas qual é essa vida finita, né? Então, N igual a quanto? É isso que a gente quer descobrir nessa questão, já que estamos fazendo a análise completa aqui de fadiga. Então, a combinação de tensão alternada e tensão média que nós temos nessa questão vai fornecer um determinado ponto. Esse ponto é aqui, por exemplo, vamos chutar aqui um ponto, imaginar um ponto, uma combinação sigma média e sigma alternada vai fornecer um ponto. Nesse ponto, a gente pode, vamos colocar de outra cor aqui para ficar mais didático. Esse ponto que vai estar aqui ligando essa tensão última aqui, né? Vamos aumentar aqui o nosso gráfico para caber, né? Então temos o seguinte, esse ponto ele está nessa região aqui, já não é mais 1 milhão de ciclos, né? Esse N equivale a quantos ciclos? Todos os pontos que estão nessa linha equivale a quantos ciclos, né? Para isso, o que é que vai nos responder? A gente precisa da equação do diagrama SN. Vamos desenhar ele aqui do lado. Diagrama SN para um material em escala logarítmica. Nós vimos o seguinte, que nessa faixa de 10 à terceira a 10 à sexta, aqui nós temos resistência à tração do material. Nós temos algo mais ou menos assim. A partir de 10 a sexta, ela chega no patamar constante. Então, a gente pode representar o gráfico da seguinte forma. Aqui uma reta. Essa aqui de laranja, vamos destacar essa outra inclinação. E aqui nós temos a parte de vida infinita. Vamos colocar aqui de azul. Esse ponto, obviamente, é o limite de resistência à fadiga do material. Então, o que é que eu tenho? Eu preciso descobrir se eu tenho a tensão que atua no material. Eu descubro, então, qual o número de ciclos, a vida daquele material que está no meu projeto. E essa equação dessa linha, a gente viu que é a tensão a n elevado a b, tá? E a gente tem como calcular e temos também como calcular b, né? Como é que nós calculamos? A
Está lá na aula teórica, F vezes S última ao quadrado sobre o limite de resistência à fadiga, e o B menos 1/3 do logaritmo de F vezes limite de resistência à tração sobre limite de resistência à fadiga. O F foi aquele que foi dado. Se não fosse fornecido, nós temos como encontrar lá daquele gráfico do Shigley. Entra com o valor de limite de resistência à tração e acha quem é o F. Só que aqui é importante lembrar que esta curva SN é válida apenas para condições de tensão completamente reversa, ou seja, essa curva é válida para tensão média igual a zero. Só que no nosso problema, nossa tensão média não é igual a zero. E agora? Eu tenho uma componente de tensão alternada e uma componente de tensão média, ambas diferentes de zero. Como é que eu faço para resolver isso? Bom, usando o princípio de Goodman, vamos voltar para esse gráfico aqui. Olha só, eu falei que nesta linha, tá, aqui está o meu ponto, a minha condição está aqui, tensão média e tensão alternada, que eu calculei, está nesta linha. Todos os pontos sobre esta linha têm a mesma vida. Sempre que vocês fizerem um gráfico desse, tensão alternada sobre tensão média, em função da tensão média, todos os pontos em uma mesma linha têm a mesma vida. Então, eu vou fazer o seguinte, eu preciso de um ponto nesta linha cuja componente de tensão média seja igual a zero. Que ponto é esse? Esse ponto daqui. O que é que isso aqui está nos dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que essa componente de tensão alternada vai produzir sozinha o mesmo dano que essa combinação que eu tenho no meu problema de tensão média e tensão alternada. Então, é como se eu utilizasse uma tensão alternada que sozinha tivesse o mesmo efeito que essas duas que eu tenho no meu problema. Essa componente de tensão alternada é que eu vou entrar lá na curva SN, naquela equação, e aí eu encontro a vida. Então, preciso descobrir quem é essa tensão. Vamos chamar essa tensão de sigma heavy, ou seja, a tensão que é completamente reversa. Vamos redesenhar esse gráfico para ficar mais claro, mais fácil a nossa análise, tá? Então, eu tenho uma componente de tensão alternada e uma componente aqui, tensão média. A minha linha combina, né, todas as componentes, as combinações de tensão alternada e tensão média que falham com a mesma vida. Que vida é essa? Eu não sei, eu quero descobrir. Então, para isso, eu vou precisar dessa tensão. Esse ponto aqui, né, por critério de Goodman, limite de resistência à tração. Esse ponto aqui é aquela tensão reversa, seria a tensão equivalente que produz o mesmo dano do que a minha situação que eu tenho. Qual é a situação que eu tenho? A situação que eu tenho é uma combinação de tensão alternada com tensão média. E o que é que eu preciso descobrir? Essa tensão completamente reversa aqui. Essa, né, ela repetindo mais uma vez para facilitar o entendimento de vocês. Toda essa linha é a combinação de tensões média e tensão alternada que falham a uma mesma quantidade de ciclos N. Que quantidade é essa? Não sei. Eu sei que o meu ponto, o meu projeto está aqui. Então, se todos falham a mesma quantidade, porque a mesma quantidade de ciclos, é porque todos produzem o mesmo dano. Se nessa equação aqui eu preciso de uma componente de tensão puramente alternada, né, para descobrir o número de ciclos até a falha, eu vou pegar a componente equivalente, que é essa componente aqui que eu preciso descobrir. Bom, então como é que eu descubro? Isso aqui é uma relação de triângulo. Se vocês resolverem isso aqui, vocês vão ver que vocês obtêm a mesma fórmula lá de Goodman, né? Eu vou fazer a semelhança de triângulos aqui
Ó, tensão reversa menos tensão alternada, ou seja, esse lado desse triângulo está para o lado do triângulo maior. Esse lado desse triângulo aqui, tensão média, está para esse lado do triângulo maior aqui, limite de resistência à tração. Combinando essa equação aqui, ó, 1 menos sigma A sobre sigma reversa, sigma M sobre S u T. Então, eu tenho sigma A sobre sigma reversa mais sigma M sobre S u T igual a 1. Note que é bem parecido com a equação de Goodman, né? Seria uma curva de Goodman para agora para um número de ciclos diferente de 10 a sexta. Né? Toda a combinação que eu tiver aqui entre tensão alternada e tensão média vai me fornecer resultados que caem nessa linha, que falham ao número de ciclos N, que eu sei que não é 10 a sexta, mas eu quero descobrir quanto é. Então, para isso é só substituir a minha tensão, o meu problema. Logo lá no começo nós calculamos, ó, a componente tensão alternada e tensão média, 280 e 140. Foi fornecido também o limite de resistência à tração, que é 560 megapascal. Então, basta substituir, a gente encontra quem é a tensão completamente reversa. Então, substituindo 280 dividido por tensão completamente reversa, mais 140 dividido por 560, que é o limite de resistência à tração do material, igual a 1. Resolvendo essa equação, a gente encontra que é uma tensão completamente reversa de 373,33 megapascal. O que é isso? É a tensão completamente alternada. Vou colocar aqui tensão que produz o mesmo dano que a combinação que eu tenho no meu projeto sigma M, sigma A. Qual é a minha combinação do meu projeto? 140, 280. Então, eu estou dizendo o seguinte, que se você tiver um projeto de uma barra cuja combinação com tensão média de 140 megapascal e tensão alternada de 280, você está produzindo o mesmo dano no material que apenas uma tensão alternada de 373,33 megapascal. Bom, então voltando agora para a nossa curva SN, então se eu tenho aqui nesse valor de tensão alternada 373,33 megapascal, eu descubro agora qual é a vida. Essa vida é a mesma vida que tem a minha combinação 140, 280. Para isso eu preciso descobrir, né, essa equação, resolver essa equação aqui para N, né? Bom, a tensão SF eu já sei quanto é, que é 373,33. Então eu preciso encontrar quem é A e B. Bom, quem é A? A é o Fzinho, né, o F minúsculo, que a questão forneceu, que é 0,9. Limite de resistência à tração 560, tudo isso ao quadrado, dividido pelo limite de resistência à fadiga, que é 280, isso vai nos fornecer 907,2. E o B, menos 1/3, logaritmo de 0,9 vezes limite de resistência à tração 560, limite de resistência à fadiga 280, resolvendo isso, menos 0,085. Logo, eu tenho uma equação que eu sei que é SF a N elevado a B. A minha tensão SF é a tensão completamente alternada, que é esse valor aqui, 373,33. A 907,2. N é o que eu quero descobrir, B menos 0,085. Resolvendo essa equação, ele dá um valor aproximado de 3,4 vezes 10 a quarta ciclos
Ou seja, o material não tem vida infinita. Espera-se que nas proximidades de... É um pouco menos que 34 mil ciclos, mas aproximando aqui, a gente pode dizer que esse valor aqui, né, já que a gente tem nosso problema, a gente tem várias aproximações. Então, assim, cerca de entre 33 mil ciclos e 34 mil ciclos, o seu projeto vai falhar. Então, você consegue saber, dependendo de uma barra, nesse caso, qual é a vida que seu projeto vai ter, né? De quanto tempo a sua peça deve ser trocada, ou se não for, se o projeto for de fato mal feito, será que tem que trocar o material para aumentar essa vida? Tá? Então, aí estamos mostrando, né, qual é a vida finita, uma vez que é menor que 10 a sexta, tá? Para um material qualquer. Essa é uma análise de fadiga, lembrando, foi uma análise feita com o método tensão-vida. Obrigado a todos.